Olá, gente, sejam bem-vindos. Eu sou Renato Rosa. Começa agora o programa Viva Fazenda, aqui na CNT Multi. Ai, ai, roda a vinheta. Muito antes de existir a placa Bem-vindo em Fazenda Rio Grande, antes até do asfalto, do mercado e daquela fila de banco, a região já tinha dono. E dono organizado. Estamos falando dos povos originários que habitavam essas terras, os Itararés Taquaras, vindos das linhagens dos Caigangues. Eles não tinham GPS, mas conheciam cada rio, cada trilha e cada árvore, como quem conhece o próprio quintal. E nessa reportagem vamos conhecer até como eram feitas as suas moradias. E já adianto que a engenharia era natural e eficiente. E também como sustentavam a família, como caçavam e como pescavam. Eu quero dividir essa matéria com vocês porque falar dos povos indígenas que habitavam a região da Fazenda Rio Grande não é só lembrar do passado, é reconhecer que a história da cidade começou muito antes da fundação oficial. É com vocês. Antes mesmo da cidade existir, esse território já tinha história, cultura e identidade. A região onde hoje está a Fazenda Rio Grande foi habitada pelos povos indígenas da tradição Itararé Taquara, que viveram aqui há cerca de 4.000 anos. Esses primeiros habitantes ocupavam uma vasta área do sul do Brasil e têm ligação direta com os povos Caigangue e Xoclen, que ainda hoje mantêm vivas as raízes indígenas na região. Estamos hoje aqui com a Kelly, que vai nos contar um pouquinho de quem eram os povos originários que habitaram a região de Fazenda Rio Grande. Pois bem, então aqui nós estamos falando agora um pouco mais lá atrás, né, há 4.000 anos, né? Então aqui nessa região, os povos originários que habitaram eram os Itararé Taquara. Eles são de uma linhagem ali dos Caigangues, Xoclen, né, que são povos que viveram na região sul. Porém, eles faziam uma migração da região sul de São Paulo e vinham descendo até o centro-norte do Rio Grande do Sul. Então, eles se estabeleceram aqui, né, porque tem vestígios, né, foram encontrados através de trabalhos arqueológicos, né, vestígios e locais onde eles tinham as suas casas. Uma das curiosidades desses povos é que eles faziam casas semi-subterrâneas. O que seria? Então, aqui pela maquete dá para a gente observar, eles cavavam, né, buracos de 2 metros de profundidade, numa extensão bem larga, para caber em média ali de 200 pessoas, que dá média de 6, 7 famílias. Então, eles faziam uma escada na lateral e lá dentro faziam fogueira e viviam com suas famílias e cobriam, né, com mato, galhos e tudo mais. Era um povo muito habilidoso, né? Eles trabalhavam muito bem com a cerâmica, né? Então aqui a gente tentou projetar através de argila mais ou menos como eram as cerâmicas que eles usavam. Eram cerâmicas muito bem feitas, elas eram finas, porém muito bem resistentes, né? Então aqui é uma das características, né, desse povo. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Então, esses povos, eles eram caçadores-coletores, né? Então, assim, na região, sempre que eles construíam as suas casas subterrâneas, tinha em volta o milho, feijão, o amendoim, a abóbora, mas também como era muito demorado as plantações, eles se dividiam e iam atrás também do mel, né, de outras coisas. E eles usavam lanças, né, de ponta virote, poliam, né, a pedra para, né, deixar mais
é acessível também para poder fazer a caça deles. E essa questão da cerâmica, né, é uma das características mais interessantes que a gente vê, né, que eles trabalhavam muito bem com isso, né. Então a gente tentou reproduzir, não é igual, mas assim, a gente chegou próximo disso. Então, esse povo, eles tiveram grande importância aqui na nossa região. E o mais interessante é a gente conseguir saber que eles realmente estiveram, que foi através dos trabalhos arqueológicos, né? Então, assim, nós temos sítios arqueológicos aqui na cidade que foram feitos. Um é no bairro Estados, no condomínio Treviso, né? Que foi quando foi feita a construção do condomínio, foi toda feita a escavação e achou algumas coisas relacionadas aos Itararé-Taquara. E temos 2 locais que têm as casas semi-subterrâneas, que são em 2 propriedades particulares no bairro Campo do Rio, atrás do aterro sanitário. Então, nós tivemos o contato de ir lá e investigar e realmente o local está preservado, né? Da forma, como foi há muito tempo, então tem um mato, tudo, mas a região, o local em si onde foi feita essas casas semi-subterrâneas ainda está intacto. Então foi através desse trabalho de arqueologia que a gente conseguiu constatar, né? Através na beirada do Rio Iguaçu, as margens do Rio Maurício, que foram encontrados esses elementos que pertenceu à tradição Itararé-Taquara aqui na cidade. E quais os vestígios ou registros ajudam a comprovar a presença indígena nessa região há cerca de quase 4.000 anos? Sim, então, é pela essa questão mesmo de trabalhar com a arqueologia, né, no município que foi encontrado isso, né? Esse povo geralmente passava pelas margens dos rios, né? E geralmente é onde é encontrado mais concentração, né, dos vestígios. Então, assim, esse trabalho, juntamente com a parte histórica, a parte da arqueologia, para qualquer local é importante para a gente conseguir fazer esse resgate histórico, né? E continuar fazendo essa preservação dos locais, né? E por que é importante reconhecer e valorizar a presença indígena na história e na formação do município hoje, Kelly? Porque eles foram os primeiros habitantes, né? Então, assim, eles deram vida a esse lugar muito antes de qualquer outra tradição, qualquer outro povo, né? Então, assim, isso tem que ser preservado, não somente aqui, mas como em todos os locais, em todo o Brasil. Porque é através deles que a gente consegue construir a história de um povo, a história de um local e poder contar e preservar. Pois quando eles viveram aqui, eles tinham já o seu jeito de viver, a sua forma de conviver, né? Então, isso faz com que a gente saiba de onde foi criado tudo, de onde saímos. Então, assim, não começa vindo com a imigração, começa com os povos que já habitavam aqui. Valorizar os povos originários é entender que eles contribuíram para a cultura, para a alimentação, para o conhecimento da terra e a formação do Brasil como um todo. Porque uma cidade que conhece suas raízes cresce mais forte. E, nesses casos, as raízes são bem mais antigas e merecem ser lembradas com orgulho. Em algumas salas de aula, a hora do almoço ganhou um ingrediente bem especial: autonomia. Nada de prato pronto decidido pelos adultos. Agora, em dia de projeto, quem assume a missão culinária são os próprios alunos. Com colher na mão, olhar curioso e com muita responsabilidade, a iniciativa do projeto Self-Serve nas escolas tem um objetivo simples e poderoso: ensinar na prática que a alimentação saudável também é uma questão de escolha. E pelo visto, as crianças estão levando a tarefa bem a sério. Segundo a proposta pedagógica, o self-service estimula não apenas hábitos alimentares mais saudáveis, mas também valores importantes como a autonomia, responsabilidade
e consciência alimentar. Afinal, quando a criança escolhe o que colocar no prato, ela também aprende sobre quantidade, variedade e respeito ao alimento. Com tudo isso que foi falado, vamos assistir essa reportagem, que tem muito a acrescentar. É com vocês. Aqui no CEMEI, a alimentação saudável começa desde cedo. As crianças participam ativamente das escolhas, aprendem sobre alimentos e desenvolvem uma autonomia de forma natural. Um projeto educativo que une cuidado, nutrição e aprendizado, respeitando cada fase da infância e valorizando hábitos saudáveis desde os primeiros anos. Ter uma vida saudável inicia desde cedo e hoje viemos aqui no CEMEI conversar com a diretora Ângela, que vai nos contar um pouco sobre esse projeto. Ângela, como funciona esse projeto aqui no dia a dia? Nós temos o projeto Self-Service, onde as crianças do Infantil 3, daqui a alguns dias, vão começar a se servir sozinhas no momento da alimentação. E de que forma essa iniciativa ajuda as crianças a aprenderem desde pequena a fazerem escolhas mais saudáveis? Eles têm autonomia de escolher os alimentos que eles querem, a quantidade que eles vão consumir. Depois do primeiro prato, eles podem fazer o repete também por conta própria. Às vezes, pelo fato de pegar sozinhos, eles aceitam mais alimentos do que eles aceitariam no prato feito. E essa alimentação é feita por uma nutricionista? Sim, toda a alimentação é feita pela nutricionista do município, né? A empresa terceirizada obedece os cardápios que ela manda, então são todas comidas saudáveis, nada de açúcar, nada de industrializados. E com quais turmas o projeto é desenvolvido atualmente e por que essa fase da infância foi escolhida para trabalhar a autonomia alimentar? O projeto Self-Service acontece nas turmas de Infantil 3, onde eles têm ali 3 anos, né? Eles têm habilidades manuais para estar pegando os alimentos, eles têm bastante seletividade, às vezes não gosta de um alimento, mas gosta de outro, ou gosta do alimento separado no prato, as quantidades, então eles têm toda essa autonomia para estar montando o próprio prato. E além da alimentação, que outros aprendizados as crianças levam desse projeto para a vida? Bem, as crianças aprendem no CEMEI a se alimentar de maneira saudável, né? Devido todo o cardápio ser feito pela nutricionista, tudo ser saudável. Eles aprendem também que eles têm o direito à escolha de quanto eles vão comer, o que eles vão comer. Nós oferecemos todos os alimentos, né? Então, no CEMEI, geralmente eles comem muitos legumes, muita salada, porque eles são preparados de uma maneira bem bonita. Mas eles podem escolher. Se hoje ele não quer comer um legume ou uma salada, tudo bem, ele vai montar o pratinho do jeito que ele quer. Quando o assunto é alimentação saudável, dar voz às crianças pode ser uma receita de sucesso. E quem sabe, entre uma garfada e outra, não nasce ali um grande chefe de família. Em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, um tema importante tem ganhado cada vez mais atenção: as doenças raras. Apesar do nome, elas afetam muitas famílias. E segundo o Ministério da Saúde, uma doença é considerada rara quando atinge até 65 pessoas a cada 100 habitantes. Existem milhares de tipos diferentes delas, e muitas delas aparecem ainda na infância. É nesse ponto que os profissionais da educação entram como parceiros fundamentais. Professores e equipes pedagógicas convivem diariamente com os alunos e conseguem perceber a mudança no comportamento, no desenvolvimento e na socialização. Agora, vamos assistir essa matéria muito importante, que tem muito a acrescentar na vida de todos. Roda a matéria. Professores, pedagogos e profissionais da educação participaram de uma palestra sobre doenças raras. O encontro teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre essas condições que muitas vezes aparecem ainda na infância e reforçar o papel da escola na identificação precoce, no acolhimento e na inclusão dos alunos e de suas famílias.
Estamos aqui hoje com a coordenadora Lilian, que vai nos explicar um pouco sobre as doenças raras. Lilian, especialmente, como eles se manifestam? As doenças raras, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, afeta 65 a cada 100 mil pessoas. Então, é uma condição, muitas das vezes, genética. São várias causas que ocasionam alguma doença rara. Muitas delas são identificadas no teste do pezinho. E por que é importante que os profissionais da educação conheçam e estejam atentos a essas condições? Esse olhar empático é muito importante, principalmente que os primeiros sinais das doenças raras, eles podem apresentar na infância. Então, esse olhar atento do professor faz com que o diagnóstico precoce, ele pode auxiliar muito nesse processo, para tratamento adequado, até salvar vidas dessa criança. E quais são os sinais que podem surgir no ambiente escolar e servir de alerta para uma possível doença rara? Geralmente pode ter algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, neurológico, às vezes muita agitação, alguma mancha na pele que às vezes a criança não tinha e começou a aparecer. Ela pode aparecer também como sinal de agressividade que essa criança de repente não apresentava, então alguma coisa neurológica pode afetar, então é sempre importante buscar o diagnóstico precoce. E de que forma a escola pode contribuir para a inclusão e o desenvolvimento desses alunos no dia a dia? Então, a inclusão ela é muito ampla, Então, nós, enquanto professores, profissionais da educação, temos que ter esse olhar. Então, olhar para essa família, acolher essa família é um dos processos de inclusão. E como a parceria entre educação, saúde e família pode melhorar o acompanhamento dessas crianças? Então, é de extrema importância essa parceria, esse olhar atento do professor, o acolhimento da família. Então, juntos a gente pode salvar a vida dessa criança. Então, é muito importante que a escola acolha essa criança, acolha a família, para que o processo do tratamento ele seja possível. E que orientações práticas os educadores podem levar dessas palestras para a sala de aula? É de uma riqueza imensa, Então, todo conhecimento é bem-vindo, todo conhecimento vem só contribuir, na formação dos professores. Então, é muito importante essa parceria, para trazer essa formação continuada para os professores. O programa chegou ao fim. Obrigado pela companhia de sempre. E lembrando que você pode assistir o programa também pelo portal.redecnt.com ou baixar o aplicativo no celular, que é o CNT Play. Esse é o Viva Fazenda, eu sou Renato Rosa e espero vocês no próximo programa.